Olá, pessoal! Pensa comigo. Quem é que não quer poder realizar sonhos, conquistar objetivos e poder ter um futuro confortável com a família? Não é mesmo? Mas isso é fácil? Dá para estalar os dedos e fazer acontecer? Não, né? Não existe varinha mágica para que alguém consiga viajar, ter um carro novo ou mesmo comprar casa própria. Para isso, nós precisamos construir uma boa saúde financeira e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu estou te trazendo o guia completo da saúde financeira perfeita e equilibrada. Esse conteúdo vem de uma palestra que eu fiz para o pessoal da TV PUC e nela você vai entender que o seu sucesso ou o seu fracasso financeiro está ligado às suas emoções e como você lida com o dinheiro. Mas se você quer entender melhor o porquê eu disse isso, então assiste esse vídeo até o final. O que significa saúde financeira? A saúde financeira das pessoas, de forma geral, a gente entende como sendo a medida em que os indivíduos são capazes de atender confortavelmente às suas necessidades ou os seus compromissos financeiros. E o interessante é que é tanto pro agora como no futuro. A questão é que muitos de nós, muitas vezes, acaba não se preocupando com o futuro, né? E aí isso é uma questão que também a gente vai abordar ao longo dessa live, que é uma questão emocional que nós temos, né? Então a gente acaba sendo muito imediatista, acabamos ficando muito ligados no presente, no agora, e deixamos de olhar o futuro. E isso faz parte da nossa saúde financeira, porque imaginem vocês que hoje eu tenho um padrão de vida X, que é interessante, e eu gostaria, né, eu vou querer manter esse padrão de vida para o futuro ou melhorá-lo, né, se possível. Agora, se eu não faço isso, se eu não me preparo nesse momento, quando eu chego lá no futuro, eu tô com um grande problema a ser resolvido, que é o problema de eu manter esse meu padrão de vida sem ter me preparado para tal. Então, dentro dessa saúde financeira, dessa capacidade da gente ter esse padrão de vida agradável, né, manter isso hoje no futuro, existe uma série de fatores que vão afetar essa saúde financeira. Por exemplo, a capacidade de poupança existente. Não adianta eu pegar tudo que eu ganho e gastar tudo. Se eu não crio uma capacidade de poupança, se eu não poupo dinheiro, eu começo a afetar esse meu bem-estar do ponto de vista financeiro para o meu futuro. Outro fator importante são os comportamentos que eu tenho ou que você tem em relação ao crédito. Como é que eu faço uso do crédito? E aí, quando a gente fala em crédito, muitas pessoas já pensam em endividamento. Mas o crédito, existe o crédito bom, aquele que eu posso usar a meu favor, e o crédito ruim, que é aquele quando a pessoa acaba usando de forma inconsciente, né, de uma forma negligente, acaba se endividando, por exemplo, no cheque especial, no cartão de crédito e por aí vai. Outro ponto importante para a gente analisar quando fala da saúde financeira é quanto eu estou investindo atualmente para minha aposentadoria. Então, quando eu falei sobre o bem-estar futuro e quando eu mencionei a capacidade de poupança, tudo isso é importante para que eu consiga garantir o meu bem-estar futuro, para que eu consiga, em algum momento da minha vida, no momento que for interessante para mim, eu me aposentar e ser independente financeiramente, ou seja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso necessariamente estar trabalhando para conseguir manter aquele meu padrão de vida, para ter um consumo de qualidade, que é o que todos nós desejamos. E também a gente não pode deixar de ver como um ponto a se considerar para a nossa saúde financeira, né, quanto da nossa receita está sendo alocado para as nossas despesas fixas, ou em outras palavras, quanto da minha renda está sendo comprometida de antemão. Quer dizer, começa o meu mês, se eu já tenho lá 80%, 90% da minha renda comprometida com despesa fixa, isso vai naturalmente vai trazer um problema. E aí surge aquela pergunta óbvia, né? Pô, Luiz, mas dentro de tudo que você falou, como é que eu faço para ter uma melhor saúde financeira? E aí eu diria que existem dois pontos fundamentais para isso. O primeiro é
e é o que muita gente não conseguiu ainda entender, até porque o Brasil é um país ainda muito carente de educação financeira, é entender a forma como nós enxergamos e lidamos com o dinheiro. É o que eu costumo chamar das finanças internas, né? São as nossas emoções, como é que as nossas emoções impactam diretamente na forma como a gente vê o dinheiro. E aí eu vou deixar que a professora Mirth certamente vai trazer bons insights para falar mais sobre isso. Também, ao longo do nosso bate-papo, vou falar mais sobre isso. Mas muitas pessoas ainda acreditam que para melhorar financeiramente basta somente entender de número e daquela organização racional, planilhas, controles, e isso acaba sendo um erro básico de hoje em dia. Porque se eu não conseguir entender como eu me relaciono emocionalmente com o dinheiro, eu posso até melhorar num primeiro momento, eventualmente consigo um bônus da empresa ou um recurso que entrou, mas depois, se a pessoa ela tem, por exemplo, uma situação mal resolvida emocionalmente, que ela trouxe lá da infância dela, uma crença limitante em relação ao dinheiro, ela cai naquele loop de voltar aos comportamentos negativos e acaba se desfazendo, né, deixando com que o dinheiro todo suma e ela acaba não poupando, não guardando nada daquele dinheiro. Então, um bom exemplo disso são aquelas pessoas que estão endividadas, fazem um esforço enorme, conseguem sair do endividamento e depois de algumas semanas ou eventualmente de alguns meses acabam voltando para a mesma condição, porque justamente aí nesse caso não foi um problema de desorganização, e sim um problema emocional que a pessoa não resolveu e acabou dessa forma não tratando o efeito, né, e não tratando a causa, e por isso ela acaba voltando àquela situação desagradável do endividamento. E o segundo ponto, só para encerrar, tem a ver com se educar financeiramente. Aí sim a gente está falando do ponto de vista racional, né, e como utilizar os recursos financeiros a nosso favor. Então, para se ter uma ideia, né, uma pesquisa que foi realizada no Canadá mostrou que existe uma correlação substancial entre a saúde financeira precária de uma pessoa e a baixa alfabetização financeira. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado e focar nesses pontos para poder ter uma saúde financeira melhor. Qual é a relação, então, entre a saúde financeira e a importância de metas e objetivos na carreira como um todo? João, a sua pergunta é muito interessante. Eu vou começar falando rapidamente sobre o que você trouxe da questão da meta, né, a preocupação das pessoas em relação a metas rigorosas. E o primeiro ponto que a gente não pode esquecer é que não ter metas é tão ruim quanto ter metas audaciosas demais. Porque da mesma forma que ter metas muito difíceis e complexas de se alcançar pode trazer, né, essa frustração, resultados que no final do dia podem ser ruins para aquele colaborador, não ter meta, seja na empresa ou na vida pessoal, também faz com que a pessoa fique à deriva e não tenha objetivos. Em relação à questão da preocupação que você trouxe, né, da pessoa, na questão da meta, por exemplo, ser muito rigorosa e isso trazer uma preocupação quanto a não receber um bônus, por exemplo, então isso impacta, obviamente, diretamente nas finanças. Uma das coisas que é importante para todo mundo, que daí eu também vou falar um pouquinho mais para frente, e que a gente percebeu isso claramente com o advento da pandemia, e que muitos brasileiros ainda não haviam, pelo menos até então, se preocupado com isso, é a chamada reserva financeira ou reserva de emergência. Por que eu trouxe esse assunto agora? Justamente pelo que você falou, porque se a pessoa ela tem alguma dificuldade no trabalho em função de metas e ela está contando com um bônus, por exemplo, e esse bônus não vem em função dessa dificuldade, né? E se ela está contando com aquele dinheiro e ela não tem uma reserva, por exemplo, e se eventualmente o fato de não vir esse dinheiro, esse bônus, acaba até tendo um efeito pior, né, que é, por exemplo, uma demissão, como é que a pessoa faz para se manter saudável, né, do ponto de vista da sua saúde mental e também da sua saúde financeira, se ela não tem nada em que se apegar? Então, um primeiro ponto interessante, que a gente vai falar também
pouquinho mais daqui a pouco, é vital termos uma reserva de emergência ou reserva financeira, como alguns dizem. E eu queria trazer também um ponto, você falou da Black Friday, que a gente tem que entender que a economia tradicional, normalmente, ela trabalha partindo do princípio que nós somos completamente racionais na hora da tomada de decisão. E isso trouxe muitos benefícios durante o desenvolvimento das teorias econômicas, mas não é uma premissa completamente verdadeira, porque o nosso processo de decisão ele é altamente influenciado pelas nossas emoções, pelo nosso lado inconsciente, pelo nosso lado emocional, como eu trouxe brevemente, como a professora Mirth também brilhantemente falou quando ela iniciou essa questão. Por isso é que vem crescendo muito o lado da economia, né, o estudo da economia comportamental e da psicologia econômica, que aborda o nosso processo de tomada de decisão como seres parcialmente racionais, mas muito racionais. E aí fica muito clara essa relação estreita entre a nossa mente, ou seja, a saúde mental, e as nossas finanças, porque as nossas decisões financeiras são claramente tomadas e influenciadas grandemente pelo nosso lado emocional. Então, se a gente tem um bom equilíbrio entre a saúde mental e a saúde financeira, certamente nós vamos conseguir ter o meio propício para prosperar. Caso contrário, a gente pode ficar naquele efeito areia movediça, né? Quanto mais eu me debato, mais eu afundo, né? Então, eu preciso compreender essa relação razão-emoção na tomada de decisão para conseguir construir uma saúde financeira adequada. E aí, trazendo um pouco do que a professora Mirth falou sobre até o conceito da OMS, né, de que a nossa saúde se refere ao nosso bem-estar físico, mental e social, desse conceito da OMS se derivou o que a gente conhece como as 8 saúdes, né? A saúde física, emocional, intelectual, a financeira, profissional, espiritual, social e familiar. E como a professora Mirth também nos trouxe, elas estão todas interligadas. Então veja que quando a gente tem um problema com a nossa saúde financeira, estamos passando um problema, como a professora trouxe, de, por exemplo, ausência de renda ou desemprego, a saúde emocional da pessoa fica muito fragilizada e ela pode desenvolver, por exemplo, depressão, ansiedade, baixa autoestima. Já quando a gente olha a saúde social e familiar, o endividamento das famílias também causa vergonha. Então, a pessoa que está endividada, ela se sente com vergonha, frustrada, e isso acaba muitas vezes afastando ela de uma vida social, de uma vida familiar saudável, porque ela tem aquele sentimento de culpa e de vergonha por estar numa situação de endividamento mais grave. Quando a gente fala na saúde intelectual, que aí tem tudo a ver com o que o João estava falando sobre a carreira, a questão das metas, dos feedbacks, do trato com o gestor e tudo mais, quando você está com uma dificuldade financeira, quando você está com a sua saúde financeira abalada, você também vai ter dificuldade de concentração, de foco nas suas atividades, e a tua própria aprendizagem dentro do teu ambiente de trabalho vai ficar limitada. Então vejam que todas esses pontos de todas as nossas saúdes que completam o nosso bem-estar, a nossa saúde como um todo, estão todas interligadas e uma acaba afetando a outra, né? E a saúde financeira acaba muito afetando todas as outras saúdes. Quando a gente fala, por exemplo, na saúde física, para terminar esse exemplo, as pessoas, quando estão com uma dificuldade financeira muito grande, costumam apresentar problemas como enxaqueca, algumas pessoas têm falta de apetite, outras, pelo contrário, acabam desenvolvendo uma compulsão por comer. Então, concluindo, né, como uma conclusão disso, é importante sempre a gente trabalhar a nossa educação financeira para saber o que fazer nos momentos de dificuldade, na hora que acontece algum imprevisto, né? Aí entra a necessidade da gente se educar financeiramente, como disse a professora Mirth, a gente ainda tem também muita carência no país de desenvolver tanto a saúde mental como a saúde financeira. E aí entra, dentro desse conceito da educação financeira,
um dos pontos fundamentais é a definição das metas. E aí, diferente um pouco das metas corporativas, onde normalmente o colaborador, a pessoa acaba recebendo aquela meta e ela precisa ir atrás, né, ela precisa trazer os resultados. Quando a gente está falando da educação financeira, nós mesmos devemos definir as nossas metas. E isso acaba sendo um erro também bastante comum entre as pessoas. Elas não definem suas metas financeiras, ou pelo menos não definem da forma adequada. E aí, como já dizia o filósofo romano Sêneca, né, que há muito tempo atrás ele já dizia isso, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não defino os meus objetivos e em cima daqueles objetivos eu desdobro ele em metas para que eu consiga acompanhar se o meu caminho está sendo frutífero, se eu tenho indicadores positivos que estão me ajudando a construir patrimônio, que estão me ajudando a melhorar minha qualidade de consumo, ter uma qualidade de vida melhor, eu não consigo atuar, eu não consigo prosperar, porque eu fico perdido, eu fico naquela do deixa a vida me levar. Então, é importantíssimo, do ponto de vista de saúde financeira, nós, como pessoas físicas, definirmos claramente quais são os nossos objetivos e, desses objetivos, quais são as nossas metas financeiras, até para, encerrando, né, como o João trouxe no início, no comentário dele, se acontecer algum revés no trabalho, seja por não cumprimento de meta, seja por uma demissão ou por alguma questão que afete a tua saúde financeira, se você tiver bem claro suas metas, objetivos e tiver uma estrutura de proteção, como eu disse no início, de uma reserva de emergência, você vai conseguir, pelo menos, ter uma transição mais tranquila e manter a tua saúde financeira e a tua saúde mental mais equilibrada nesse momento de dificuldade. Que competências, skills, né? Uma pessoa precisa ter ou desenvolver. A vantagem da competência é essa, você pode desenvolver, depois eu volto a esse ponto, para que a gente consiga construir uma carreira financeiramente saudável. Perfeito, João. Eu vou usar do seu comentário, vou aproveitar e responder a pergunta do Lawrence, que ele perguntou, que tem a ver com isso, e já vou falar sobre as competências. O Lawrence perguntou o seguinte: do ponto de vista comportamental e emocional em lidar com finanças, entram os fatores culturais, background familiar, e creio que a compreensão sobre neurociência, psicologia, etc. Isso é muito importante? Sem dúvida, Lawrence, é fundamental. Por quê? Aí eu uso o exemplo que o professor João trouxe. É muito interessante esse exemplo do marshmallow, porque, como o professor João disse, além da disciplina, né, da questão da paciência que aquelas crianças que tiveram, né, que aguentaram os 15 minutos para depois comerem 2 marshmallow ao invés de 1, desenvolveram para a sua vida, né, que acabaram tendo muito mais sucesso e indo muito melhor no seu desempenho. Tudo isso também, depois, com o estudo da neurociência, da própria psicologia econômica, e os estudos do cérebro mostraram que o próprio autocontrole ele é um recurso finito para o nosso cérebro. Então, também se descobriu que aquelas crianças, assim como aquelas pessoas que conseguem trabalhar melhor o seu autocontrole, e como é que você trabalha melhor o seu autocontrole? Fugindo das tentações. O que, pelo menos até o momento, que a neurociência mostrou é que não existem pessoas mais preparadas para autocontrole do que outras. O que existem são as pessoas mais preparadas do ponto de vista de evitarem tentações, que foi muitos dos exemplos das crianças. Então, a criança ficava batendo a mão, ficava olhando para o lado, ela fugia daquela tentação para conseguir passar os 15 minutos e comer o marshmallow. E, além disso, né, toda essa questão das crenças que são trazidas da nossa família e da nossa infância, como a professora Mirth falou, né, a questão cultural do nosso país, né, a forma como nós fomos criados e, por conta disso, enxergamos o dinheiro, faz toda a diferença. Entretanto,
O legal, né, a boa notícia é que a gente pode trabalhar isso. Não é porque, eventualmente, eu tive uma situação financeira que eu trouxe da minha infância ruim, por exemplo, pais que passaram por privação, ou que vieram da guerra, que viviam em escassez, e eu trago isso comigo, não significa que eu vou precisar ter uma saúde financeira, as minhas finanças pessoais ruins para o resto da vida. O que eu preciso é ter esse conhecimento, é entender que o que acontece comigo é fruto disso e, em função desse conhecimento, trabalhar. Então, dentro desse contexto, respondendo a pergunta do professor João, que skills, né, que competências eu devo trabalhar para melhorar as minhas questões financeiras? Então, o primeiro ponto, eu já começo dentro desse lado que a gente está falando desde o início, que é o lado emocional, que é trabalhar a nossa inteligência emocional, tanto quanto a gente trabalha a chamada inteligência racional, né? Ou seja, trabalhar o nosso QE, tanto quanto a gente trabalha o nosso QI. Então, quando a gente desenvolve os nossos soft skills, aquelas habilidades comportamentais, isso vai direcionar a nossa carreira, certamente vai direcionar a nossa carreira para mais ou menos sucesso. Né? Na minha opinião, dentro de grandes nomes aí como Daniel Goleman, por exemplo, entre outros, já mostraram que quando você desenvolve as suas competências comportamentais, tanto quanto, ou dependendo da tua área, até mais do que as tuas competências intelectuais, você está muito mais propenso a ter sucesso. E, obviamente, esse sucesso, parte dele se reflete nas suas finanças. Você ganha melhor, você tem um salário melhor, uma posição melhor. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas próprias emoções e passa a entender o comportamento do outro, desenvolvendo esses soft skills, a gente consegue desenvolver melhores relações e automaticamente a gente também desenvolve melhor trabalho em equipe, a gente produz melhor, e tudo isso acaba virando uma reação em cadeia que vai nos ajudar dentro do ambiente corporativo, por exemplo, na gestão de projetos, no melhor uso da criatividade, numa maior tolerância com a ideia dos outros, né, e não só a querer que as minhas ideias sejam implantadas. Isso acaba ajudando também na motivação intrínseca, e no final do dia, né, ou no final das contas, eu tenho mais possibilidades de crescer na minha carreira e automaticamente crescer a minha renda. Então, esse é um ponto. Já por outro lado, é importante a gente desenvolver competências voltadas à educação financeira, como foi dito, né, que um dos professores, acho que é José Odálio, se eu não me engano, falava sobre isso, né, que é fundamental desenvolver as finanças pessoais. Ele está coberto de razão. Então, para a gente desenvolver essas competências de educação financeira, a gente precisa entender, né, quais são, né, que pontos dentro da educação financeira eu preciso desenvolver. Então, o primeiro deles é eu entender que eu preciso criar para mim um padrão de vida sustentável e que me permita uma capacidade de poupança robusta. O que isso quer dizer? Não adianta eu ganhar muito dinheiro se eu gasto tudo e não consigo poupar nada. Eu, atendendo clientes, vi pessoas que ganhavam 30, 40 mil reais e que eram endividadas. E pessoas que ganhavam 3 mil, 3.500 reais e que tinham uma capacidade de poupança enorme, que já estavam desenvolvendo recursos, né, investimentos de longo prazo que iam fazer com que a pessoa construísse patrimônio de uma forma bastante sustentável. Então, em outras palavras, o importante é você gastar menos do que você ganha, de preferência bem menos do que você ganha, não viver na pobreza, na avareza, na privação, não é isso. É adotar um estilo de vida que seja sustentável com a sua renda, né, sem aqueles luxos que talvez você queira no presente, mas construir, sim, uma carteira de ativos, um planejamento de investimentos que vai poder bancar o teu padrão de vida melhor, né, e o seu conforto num futuro. E quando eu falo futuro, não precisa ser necessariamente daqui a 30 anos, pode ser em breve, mas tem que ter essa disciplina e essa estratégia. A gente tem que lembrar que as pessoas mais ricas, elas trabalham para que os seus ativos banquem o seu estilo de vida, e não que aquela sua renda imediata faça isso. Então, os ricos, normalmente, eles investem aquilo que eles poupam em ativos, e aqueles ativos que geram renda passiva é que banca aquele estilo de vida confortável que eles têm. A segunda competência que a gente fala em relação à educação financeira é desenvolver a organização, ou seja, eu
ter a capacidade de diagnosticar minha situação atual, compreender qual é o meu fluxo de caixa, ou seja, o quanto eu gasto versus o quanto eu ganho, realizar aqueles ajustes, né, para eu ter um orçamento inteligente, onde eu priorizo os meus objetivos e as minhas metas, e depois as contas, ou seja, é a filosofia do pague-se primeiro, o que eu ganho, primeiro eu pago a mim, eu guardo a minha parte, depois eu adapto o meu padrão de vida para as contas, e não o contrário, como a maioria das pessoas faz, paga um monte de conta e no final, se sobrar, eu guardo para mim. Então é priorizar os sonhos e não as contas. E outra competência importante também é entender sobre os investimentos, né, e também as estruturas de proteção. É entender, né, a mágica dos juros compostos, né, como os juros compostos trabalham a seu favor no longo prazo, e ao longo desse prazo, quando você está construindo patrimônio, quando você está se desenvolvendo financeiramente, é entender que você precisa sim de estruturas de proteção. Quando eu falo estruturas de proteção, no geral a gente está falando de seguros. O Brasil ainda é um país que não tem, infelizmente, uma cultura muito solidificada na questão de seguros. Então, não adianta nada você querer ter sua casa própria, e a maioria dos brasileiros luta, né, incansavelmente pela casa própria, e depois, eventualmente, perde a sua casa numa enchente, num incêndio, ou enfim, qualquer outro problema, porque não tinha, por exemplo, um seguro residencial, ou não tem um seguro de vida, e acontece alguma coisa e os herdeiros ficam numa situação difícil. Então é importante, na mesma medida que eu estou usando a minha educação financeira para construir patrimônio, para melhorar minha qualidade de vida e para no futuro poder ter uma renda passiva que me sustente, na mesma medida eu faça uma estrutura de proteção para conseguir manter esse ritmo e conseguir manter aquilo que eu estou planejando nos trilhos. E aí, por fim, né, começar o quanto antes os seus aportes para a aposentadoria. Porque, como diz a Mara Luque, né, que é uma economista que eu gosto bastante, ela diz que quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você precisa quando a gente fala em construir aposentadoria. E vice-versa, né? Quanto menos tempo eu tenho, mais dinheiro eu vou precisar para aportar e garantir uma boa aposentadoria. Então, em resumo, pense na sua vida financeira como uma empresa. A empresa tem lá, você é o presidente da sua empresa, que seria a sua vida, e você tem que planejar e tem que ter tudo que uma empresa tem de controle financeiro, de orçamento, de contas definidas para cada item, marketing, vendas, etc. Você tem que ter também para a sua vida. E, obviamente, você tem que gerar lucro. Uma empresa, como diz o professor João, né, não tem sentido existir uma empresa que não gere lucro. Você tem que gerar lucro para você. E gerar lucro para você é construir a tua saúde financeira. Como é que eu previno uma doença financeira? Ou seja, como é que eu preservo a minha saúde financeira num mundo tão tentador, num mundo tão cheio de tentações, né? que nos estimulam tanto a gastar e que, de fato, a gente até sabe, as grandes economias são grandes devedoras. Então, Luiz, nos ajude a também manter a nossa saúde financeira. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, João. Então, olha só, acho que um ponto super importante para a gente começar a falar nisso é o que trouxe a professora Mirth, quando ela falou de autocuidado, né? A importância da gente entender, e aí isso vai caber perfeitamente para a questão da saúde financeira, o que é importante para mim, né? Então, você que está aí nos assistindo, procure fazer essa reflexão, né? O que é importante para você? Então, aí, junto com o autocuidado que a professora nos trouxe, eu colocaria também o autoconhecimento, né? O que é importante para você? Por que eu digo isso? Porque o João também trouxe na fala dele um negócio muito interessante, que é, num mundo onde a gente está sempre sendo bombardeado pelo marketing, pelas promoções, né? Pelo frete grátis, pela Black Friday, como é que eu me previno disso? Então, o primeiro ponto é, eu preciso entender que se para mim é importante ir ao cinema, por que eu gasto, por exemplo, rios de dinheiro com um celular novo, com bolsa, ou com videogame, ou com o que quer que seja, que está na moda, né, ou que o vizinho tem,
que o colega de trabalho tem, e aí você começa a ir numa linha de status ou de ter aquilo porque está na moda, ou porque o marketing publicitário está te impondo um estilo de vida, e de repente você está sempre dizendo para os seus amigos que você não tem dinheiro para ir no cinema, porque aquilo que você gosta está sendo deixado de lado em função de gastos que não fazem sentido para você. Muitas vezes você está gastando pelos outros e não por você mesmo. Então, saiba o que é importante para você no primeiro momento e foque naquilo, né? Esqueça o que é importante para os outros, esqueça o que é importante para a sociedade. A gente acaba indo muito nessa linha da pessoa ideal, né? Eu achei bem bacana quando a Dove fez uma campanha falando sobre respeitar as individualidades, né? Cada um tem um jeito, você não precisa ser exatamente como todo mundo ou consumir aquele produto que todo mundo consome. Então, acho que o primeiro ponto para a gente se policiar é esse, é saber o que é importante para mim. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei de definir metas e objetivos. Só que, além disso, é importante também eu conseguir monitorar como é que está essa minha saúde financeira, né? Porque a gente é muito movido pelo desejo. E aí eu sempre digo nos meus cursos, né, quando a gente está entrando numa linha de consumo muito inconsciente, ou aquelas pessoas que são vítimas de um consumo mais compulsivo, que muitas vezes isso é até uma doença que precisa ser tratada, né, precisa realmente de uma terapia, de um acompanhamento médico, mas mesmo quando não está nesses níveis, aquela compulsão por comprar para simplesmente satisfazer uma necessidade emocional momentânea, briguei com o chefe, e aí então vou fazer shopping terapia, briguei com o marido ou com a esposa, então eu vou sair com meus amigos ou com minhas amigas e vou gastar dinheiro. Então, esses subterfúgios que o nosso cérebro traz para nós, muitas vezes nos colocam nessa armadilha. E aí, quando você vai fazer aquela organização, que eu falei que é uma das competências que a gente precisa desenvolver, fazer a organização financeira, você começa a colocar isso no papel e você percebe que muitas vezes o que você está gastando vai contra o que você gostaria. Uma vez eu tive uma cliente que eu pedi para ela fazer esse exercício de mapear as despesas dela e ela estava numa situação que ela ia casar. Então, ela, por essa situação de casamento, ela estava economizando, enfim, estava direcionando recursos dela para isso, em contrapartida, ela também estava fazendo um trabalho de saúde física, né, de emagrecer, para estar bacana para o casamento e tal. E aí, quando ela foi ver o quanto ela estava gastando em doce, ela não acreditava. Chocolate, essas guloseimas, ela falou, poxa, eu estou gastando um dinheiro que eu preciso gastar com outras coisas que tem a ver com o objetivo mais importante para mim, que é o casamento, e ainda está indo contra a minha própria meta de estar bem fisicamente, que é o que eu desejo para o meu casamento. Então veja como emocionalmente a gente é levado e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então essa questão do desejo é muito complicado. Então para a gente monitorar e a gente trabalhar isso, eu sempre digo que a gente vai um pouco no caminho da filosofia lá, né? Daquelas perguntinhas chaves da filosofia, né? O eu quero, eu posso e eu devo. Então, surgiu aquele desejo forte de comprar algo, a primeira pergunta que você deve se fazer é, eu quero isso? Normalmente essa resposta é sim, porque está justamente atrelado a essa questão dos desejos. Só que aí você pergunta, eu posso? Ou seja, eu tenho capacidade financeira de adquirir isso? Eu adquirindo isso não vai me colocar, como disse o João, numa situação de endividamento no cartão de crédito, ou mesmo se não for endividar, vai me apertar a situação, vai fazer com que eu não tenha recurso para poupar e para investir, por exemplo, numa viagem que faz mais sentido para mim. Então, eu posso. E aí, mesmo eu querendo e eventualmente eu podendo, vem a terceira pergunta, eu devo? Quer dizer, é o momento de eu fazer isso? Será que realmente não tem um momento melhor para eu comprar isso que eu quero agora? Não é simplesmente aquele desejo, aquele impulso momentâneo que está me levando a isso. E aí é um exercício simples que as pessoas fazem, que normalmente dá certo. A pessoa está no shopping e está naquele impulso de comprar algo. Entrou na loja, o vendedor com toda aquela sedução, a música, o ambiente e tal, e aí o vendedor está lá querendo te vender uma série de coisas.
eu posso garantir para vocês, se você sair da loja e pensar o seguinte, olha, legal, se realmente eu preciso disso que eu estou vendo e que o vendedor está me mostrando e que de certa forma eu quero, mas não sei se eu preciso ou se eu devo, vamos fazer o seguinte, eu vou para casa e realmente se eu precisar, se for algo que eu quero e que eu preciso e que efetivamente eu devo fazer, eu volto amanhã e compro. Posso garantir que na maioria das situações você não vai voltar e não vai gastar. Isso já vai ser uma blindagem para você conseguir gerenciar melhor as suas finanças. E existem outras coisas que você pode trabalhar também, né? É importante você sempre fazer um monitoramento de como está a sua saúde financeira. Então, eu costumo dizer, eu falei sobre a questão da empresa, né, da gente tratar as nossas finanças como empresa. Faz uma reflexão aí, como é que está o seu patrimônio líquido? Pensa assim, quanto tempo você trabalhou na sua vida até hoje? Então, estava até brincando com o João antes da live, né, falando sobre isso, fazendo uma pergunta simples, né? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas nas minhas palestras, quanto dinheiro já passou na sua mão? Obviamente a ideia aqui não é pensar em número, mas em volume, né? Quanto dinheiro já passou na sua mão? Provavelmente você vai chegar à conclusão que já passou bastante dinheiro na sua mão, desde que você começou sua vida financeira efetivamente até hoje. Passar na sua mão, provavelmente passou bastante dinheiro. Agora, a pergunta que não quer calar é: quanto desse dinheiro que passou pela sua mão efetivamente ainda está com você, ou você está fazendo bom uso dele? Então, monitorar isso, né, trazer isso como um indicador do seu patrimônio líquido, quanto está crescendo o seu patrimônio líquido, é a mesma lógica da empresa, né, os meus ativos e os meus passivos, eu faço lá um balancinho patrimonial, sei o meu patrimônio líquido. Quanto é que é esse seu patrimônio líquido hoje? Você está satisfeito com ele ou está faltando? Ou olhando para o futuro, será que esse seu patrimônio líquido, num crescimento que vem na mesma velocidade que veio até hoje, pensando na tua aposentadoria, ele vai ser suficiente para te sustentar? Então, esse tipo de indicador, você consegue trabalhar e consegue realmente medir se você precisa ou não de uma mudança de rota. E aí, só para terminar, para o João também fazer as considerações dele, uma coisa que a Mirth estava falando sobre essa questão de gastar com você e tal, eu sempre falo para as pessoas, ninguém, quando está doente, ou quando está com uma questão mental, né, um distúrbio, ou está com um processo depressivo, mesmo que ainda não seja uma doença, dificilmente a pessoa vai entrar no Google lá e vai falar como é que eu curo depressão, como é que eu curo esse tipo de doença, e usar o Google, né, como o resultado final. Não, a pessoa vai procurar um especialista. E aí todo mundo fala que educação financeira é necessária no país, mas será que você está procurando os especialistas? Será que você tem um bom consultor que te ajuda? Será que você compra bons livros para ler de educação financeira? Faz bons cursos? Então, assim, será que você está investindo realmente na tua educação financeira? Porque só falar que é importante, a gente sabe. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Então, faça uma reflexão quanto a isso também, que eu tenho certeza que você vai achar boas respostas.